fazer. E se fizermos, ela será muito mais fácil de a gente obter aquilo que a gente precisa. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez. Vamos agradecer aos mentores dessa casa a oportunidade que temos de estar aqui reunidos. E com o coração aquecido de ver vocês aqui com a gente numa noite chuvosa. É muito bom ter vocês aqui. E eu espero que, enquanto nós estamos falando nesse momento, o pessoal da internet já esteja nos ouvindo. Não? Não esteja. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar registrado o que nós não podemos esquecer, quem nos assiste na internet, colocar o copo de água. Colocar o copo de água. A gente tem que rir um pouquinho. Coisas que acontecem. Então, vou pedindo para todo mundo fechar os seus olhos. Respirar profundamente. Algumas vezes. Vamos sentindo nosso pescoço relaxando. As nossas costas. Os nossos braços, o nosso quadril, as nossas pernas. Vamos respirando fundo mais algumas vezes. Vamos nos concentrando, que é uma parte muito importante a nossa concentração, para que os nossos amigos do plano espiritual possam fazer sua tarefa junto de cada um de nós. Vamos acalmando nosso coração, deixando as questões do dia a dia para depois. Vamos lembrar do nosso anjo da guarda, aquele espírito que escolheu nos proteger durante a nossa caminhada terrestre. Com certeza, ele te ampara, ele te guarda. Vamos levar também ao pensamento momentos felizes. Imagens bonitas, uma flor, o mar, o sorriso de uma criança. Vamos aquecer nosso coração com essas imagens. E vamos também levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, da maneira com que nós o conhecemos. Imaginando que Ele nos acolhe fraternalmente, nos abraça e nos conduz, nos ajuda na caminhada do nosso dia a dia, iluminando o nosso caminho com seus ensinamentos. E assim prontos, e com a ajuda dos tarefeiros dessa casa, e o amor do plano espiritual por nós todos, vamos trocando as energias desgastadas desta última semana por outras renovadas, limpas, claras, cheias de carinho e de luz. Vamos respirando fundo mais algumas vezes. É possível a gente sentir
algum adormecimento, algum formigamento, ou até nada. Mas tenham a certeza que o plano espiritual aqui presente nos envolve e cada um de nós consegue sentir a troca da sua energia. Essas energias renovadas vão nos dar ânimo, coragem e a certeza que teremos uma semana muito melhor. E assim foi feito, graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu lembro a todos que durante os tratamentos dessa casa serão realizados tanto presencialmente quanto à distância, enquanto nós estivermos assistindo a palestra da nossa querida irmã Beth Glaeber, com o título A Esperança para o Mundo. Vai ser muito legal. Vamos aproveitar. Bem-vinda, Beth. Bem-vinda, Beth. Boa noite, amigos. Como o Zico falou, né? A esperança para o mundo, ó, você vai ter que se esforçar, né? Porque a gente, né, vê lá no noticiário, tem tantas calamidades, né, em tantas regiões do planeta, não só catástrofes geológicas, mas calamidades sociais também, injustiças, violências, né? Vícios, crimes, guerras. O mundo está assim. Então a gente pode se perguntar, mas será que ainda há esperança para esse mundo que está gravemente doente, moralmente falando, né? Será que tem alguém no comando de tudo? E será que essa situação vai mudar um dia? O que vocês acham? A gente tem que ter esperança, né? Lá no livro A Gênese, foi escrito por Allan Kardec no século XIX, no capítulo 18, item 28. O Allan Kardec fala, no século XIX, né, que viria uma nova geração, mas essa nova geração, ela, né, assim, continua, né, nascendo, né? Os espíritos continuam nascendo. E essa nova geração é precoce em inteligência e razão. Olha aí, a gente vê as crianças tão espertas, tão inteligentes, tão maduras, né, para a idade que elas têm. E que mais escreve Kardec? Que essa nova geração, as crianças que estão nascendo, já têm um sentimento inato do bem, já nascem com a bondade, porque já conquistaram essa bondade desde muitas encarnações e já vêm com crenças espiritualistas, não necessariamente espírita, porque essas últimas gerações foram assim, pessoas muito materialistas, predomínio da razão, e agora vem essa nova geração, escreve Kardec, né, com essas crenças espiritualistas, a crença na imortalidade da alma, a crença em Deus. E aí o Kardec fala que essas, né, crianças que vêm nascendo, elas já mostram que tem um certo grau de adiantamento conquistado, né, nas encarnações passadas.
não são espíritos superiores, diz ele, mas estão dispostos a assimilar essas ideias progressistas, escreve Kardec. Ideias progressistas, assim, vão fundar a nova era do progresso moral, da ética, né, da solidariedade, da fraternidade, porque é uma geração que virá com bondade, com compreensão, com alteridade. Alteridade, assim, não é porque o outro é diferente de mim, que é de uma outra religião, de uma outra raça, de um outro país, que eu não vou incluir no meu círculo de solidariedade. Então, são, né, crianças que virão com essa alteridade e que levarão a bandeira da paz e do desprendimento desse apego material, dessa ganância de poder, né? E levantarão a bandeira da ética, da retidão de propósitos. Bom, isso quem escreve é é o Allan Kardec, né? Ele escreveu no século XIX, no livro da Gênese. Então, a gente é espírita, a gente acredita que, né, essas crianças vão chegar, já estão chegando, a gente percebe isso. E aí tem um outro livro muito bacana, quem escreve é o espírito André Luiz, mas ele não escreveu pelo Chico Xavier. Ele escreveu pelo médium Samuel Gomes. O livro chama-se Futuro Espiritual da Terra. Quando eu li esse livro, eu pensei, puxa, será que é o André Luiz mesmo? Mas quando você lê esse livro, O Futuro Espiritual da Terra, psicografado pelo Samuel Gomes, e toda a obra, né, do Nosso Lar, ou toda a obra que Chico Xavier psicografou, do espírito André Luiz, é praticamente o mesmo linguajar. É muito bacana. E aí o André Luiz fala nesse livro que lá no plano espiritual existe todo um planejamento, existem metas, ações estão sendo realizadas, assim, visando o futuro do planeta Terra. Olha que ele escreve lá: nenhum ato de terrorismo, de violência, de corrupção passa despercebido pelo plano maior. As fichas dos mais temidos líderes das sombras, sejam encarnados ou desencarnados, estão na mesa dos espíritos superiores, assim, né? Qualquer hora eles puxam a ficha, ó, vai lá para um planeta, né, mais atrasado. E a Terra, ela deixará de ser esse planeta prisão. Então, o que está acontecendo é essa, né, separação do joio do trigo. E aqui, para a gente entender, né, que estamos passando por um momento bastante difícil, de crises, né, de reviravoltas, de calamidades. E o André Luiz escreve: os ciclos de depuração estão entrando em fase final. E iniciamos com intensidade os ciclos de reparação. Então vamos nos segurar desse barco, né? O barco vai chacoalhar, o barco que é o planeta Terra vai chacoalhar muito. Vamos tomar cuidado para não cair dele, né? No sentido assim, de não nos desviarmos do caminho do bem. E aí a gente, né, aqui falou de André Luiz, falou de Allan Kardec sobre o planeta Terra. E eu trouxe aqui também uma fala do Papa Francisco. Eu tenho uma admiração profunda pelo Papa Francisco, né? Ele é muito humanitário, humanista, né? E ele fez uma encíclica, né? Um pronunciamento em 2022 chamado Encíclica sobre Fraternidade e Amizade Social, Fratelli Tutti, quer dizer, fraternidade para todo mundo. E ele também fala isso, que o nosso mundo atual está coberto de densas sombras, né? Que a gente não pode ignorar isso, a gente não pode fechar o olho para toda essa maldade que está acontecendo no nosso planeta por conta dos espíritos atrasados. Ele fala assim, olha, a gente vê conflitos internacionais, e é uma coisa interessante que ele também disse, há um crescente desprezo pela história, pela riqueza espiritual e humana que foi acumulada nas gerações anteriores, né? Tudo que, essa bagagem cultural, há um desprezo. E ele fala
existe muita manipulação, muitos jogos interesseiros na política. A política deveria servir ao bem comum, ao bem de todos, não daquele grupinho, desse grupinho, né? E ele fala também, a gente vê guerras, ataques, perseguições por motivos raciais ou religiosos, agressão e violência social na comunicação digital, na internet, a gente vê, né, quanta calúnia, quanta fake news, né, nas redes sociais. E o que está acontecendo é esse individualismo radical, né? O que importa é eu e mais eu e mais eu. Aí, por isso que eu trouxe aqui essa fala do Papa Francisco, porque nessa encíclica ele relembra a parábola do bom samaritano. Ele diz assim, está lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, que um doutor da lei chegou-se a Jesus e perguntou-lhe, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele, o que está escrito na lei? Como a entendes? E ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus lhe diz, respondestes bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei quis provocar Jesus, porque os judeus daquela época, eles eram muito ligados, assim, excluíam, né, todos aqueles que não pensavam como eles, excluíam os samaritanos, porque o samaritano era um povo que vivia próximo, né, a Jerusalém, mas tinha o seu templo próprio, eles eram considerados hereges. E aí ele pergunta para Jesus, esse doutor da lei, né, esse sacerdote judeu, e quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano, que descia um homem de Jerusalém até Jericó e caiu na mão dos salteadores, né, dos ladrões, que o despojaram, roubaram-lhe tudo, e o espancaram e o deixaram meio morto lá na estrada e foram embora. E descia pelo mesmo caminho um sacerdote, né, um sacerdote judeu, que vendo-o, passou ao largo, né, passou longe. E também descia um levita, também é um sacerdote, que também viu esse homem caído na estrada e também passou ao largo, né? Nem chegou perto, né? Mas um samaritano, Jesus de propósito colocou assim como o herói da história, o samaritano, porque ele era execrado pelos judeus, para mostrar o quanto esse preconceito, essa intolerância, essa exclusão, né, é algo assim errado, né? Então o samaritano, né, vinha pela estrada, chegou perto do homem caído, vendo, encheu-se de compaixão, aproximou-se, cuidou das feridas dele com azeite e vinagre, era a forma como eles desinfetavam, né, as feridas naquela época, né? Colocou sobre o seu cavalo e levou até uma estalagem e falou para o estalajadeiro, olha, cuida dele. No dia seguinte, ele teve que partir, ele deixou lá 2 moedas e disse, cuida dele, tudo que você gastar a mais na volta eu te pago. E aí o Papa Francisco comenta, diante de tanta dor que existe no nosso planeta, né, diante de tantas feridas que nos machucam, né, sempre tem um ou outro sofrendo uma situação ou outra, a única saída para esse planeta tão doente é ser como o bom samaritano. Né? Qualquer outra escolha, se a gente não agir como o bom samaritano, que ajudou um desconhecido, nós estaremos agindo como os ladrões que espancaram o bom samaritano, ou como o levita ou o sacerdote, né? Que não teve compaixão, que foi indiferente, que passou ao largo. Então, o Papa fala para a gente ter sensibilidade, arranjar um tempo para cuidar das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Tem muita gente que age assim, né? Que faz isso e se tornam estrelas no meio dessa escuridão, né? E Chico Xavier nos lembra que o reino de Deus está dentro de nós
E Chico fala, só que o reino do mal também está dentro de nós. A escolha é nossa. E a gente lê no Livro dos Espíritos, na questão 258, Deus nos deu a liberdade de escolher, né? A gente planta e colhe, a gente arca com as consequências das nossas escolhas. Então, gente, o planeta vai mal, né? Mas é temporário, é um momento de transição. Como dizem, né? O mal está vindo à tona, o mal está na efervescência, porque está sendo feita a separação dos bons e dos maus. Aqueles que não se tornarem pessoas íntegras, honestas, solidárias, quando elas desencarnarem, elas irão reencarnar num planeta mais primitivo do que o nosso. Os bons reencarnarão na Terra. E aí, dá para ter esperança diante, né, do que a gente aprende na doutrina espírita? Esperança. Olha que palavra mais bonita. Aqui todo mundo tem esperança de que o mundo vai melhorar. Ainda bem, né? Aí a gente podia lembrar daquele mito grego, né, da caixa de Pandora. Não sei se vocês já ouviram. A Pandora, na mitologia grega, né? Foi a primeira mulher criada pelos deuses do Olimpo. Ela era muito linda, tinha dons especiais e ela deveria casar com uma pessoa encarnada, o Epimeteu. E Zeus, que era o deus dos deuses, né, para os gregos, ou Júpiter, o deus dos deuses para os romanos, lhe deu uma caixa de presente de casamento e falou para Pandora, você nunca abra, viu? Só que a Pandora era muito curiosa, ela resolveu abrir a caixa e nesse momento um monte de malefícios, né, dores, se espalharam pelo planeta e ela ficou desesperada, ela fechou a caixa e no fundo ficou só a esperança. E essa esperança permaneceu assim como um consolo a nós, né, à humanidade. Os deuses permitiram que, segundo a mitologia, que a esperança permanecesse para ajudar a diminuir o sofrimento, para oferecer uma perspectiva, né? A perspectiva de um futuro melhor. E esperança. Esperança não é só ficar esperando, aguardando, né? E não é assim uma atitude passiva. E também não é esperar que aconteçam coisas assim impossíveis de acontecer. E esse mito, ele tem várias interpretações, mas no fundo a esperança é um estado de ser, é uma disposição interior, é uma atitude, né? E está ligada à fé. É um sentimento né, de aguardar coisas boas, que coisas boas aconteçam. É diferente de preocupação, porque a preocupação é aquela ocupação prévia, né? Que acontece na nossa mente e que gera aflição, gera angústia, às vezes sem necessidade. Tem um escritor norte-americano chamado Mark Twain, ele é famosíssimo, né? Certa vez ele escreveu: os piores momentos da minha vida são aqueles que nunca aconteceram. Ele ficou preocupado, sofreu e à toa, não aconteceu, né? Porque tudo está certo no universo, tudo. Tenhamos confiança em Deus. Esses momentos difíceis vão passar. E a Pandora representa também a nossa natureza, a natureza humana, de buscar o desconhecido, representa a curiosidade, mas representa também a impulsividade. Ela desobedeceu, ela foi impulsiva, abriu a caixa, né? E a caixa representa os mistérios, as incertezas do mundo. Mas a esperança que ficou no fundo da caixa é uma força muito poderosa. Nos ajuda a enfrentar as dificuldades e nos conforta, né? Quando a gente passa por dificuldades e mostra que, apesar dos sofrimentos e tragédias, né, a gente pode superar, pode se renovar. E também essa mitologia, né, mostra que a curiosidade é uma coisa muito boa, né?
É muito, olha, a criança é curiosa e ela aprende, como, né, falam, ela é uma pequena cientista, mas, né, a gente precisa ser cauteloso com as nossas ações, né? E diz também, né, a curiosidade matou o gato, né? Como Jesus diz, a cada um segundo as suas obras, nós vamos colher aquilo que a gente planta. Então sejamos cautelosos, curiosos sim, mas cautelosos com as consequências das nossas ações. Então, a Terra, né, está passando, né, por essa transição. André Luiz falou, os ciclos de depuração, quer dizer, de intensidade de renovação, estão entrando em fase final. E iniciamos com intensidade os ciclos de reparação, né, de mudança. Então, façamos a nossa melhor parte, né, o possível para a gente se melhorar, para a gente melhorar o mundo. E tem tanto que fazer, não tem? A sociedade, né, ela está aí. A gente pode uma minimação para que ela se torne mais justa, mais fraterna, um sorriso, um bom dia, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, né? Mas a gente tem que começar pela gente mesmo, fazendo essa renovação interior, nos tornando menos gananciosos, menos intolerantes, menos impacientes, menos indiferentes, né? Como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, né? Então, sigamos o exemplo do bom samaritano, porque o bom samaritano, ele foi imparcialmente caridoso, sabe? O samaritano era uma persona não grata, ele era um herege, né? Diante dos judeus, considerado um herege pelos judeus da época de Jesus, mas mesmo assim ele socorreu um desconhecido. Essa é a lição que Jesus nos traz, né? Então ele agiu com uma caridade despretensiosa, como Jesus falou, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ele agiu com uma caridade incondicional, sem limitações. Ele não pôs condição, ó, eu só vou ajudar se você me retribuir. Olha, eu só ajudo se eu ganhar algo em troca. Tem gente que age assim, né? Eu só ajudo aqueles que pensam igual a mim, aquele que, né, torce para outro time, que segue um outro partido político. Ah, esse eu não ajudo, não, né? Eu só ajudo se alguém estiver me olhando para me admirar. Isso não é a verdadeira caridade. O bom samaritano nos dá esse exemplo, né? De sermos caridosos com os desconhecidos, sem esse desejo de retribuição, de espécie alguma, né? De mostrar-se bom, né? Para os holofotes caírem em cima da gente, para receber a admiração dos outros, né? Desenvolver em nós a alteridade, aceitar o outro como ele é, né? Com muita compreensão, com incluir aquele que é diferente, né, no nosso círculo de afeto, não julgar, porque fora da caridade não há salvação, né? Se nós não formos caridosos, como nos ensinou Jesus, nós não vamos entrar no reino dos céus, ou seja, a gente não vai reencarnar no planeta Terra, que vai ser no futuro um mundo de regeneração, né? E também não importa a fé se a gente não faz o bem, né? A fé sem obras é morta. Então não importa a religião que a gente segue, não importa. O que importa é o bem que a gente faz. Os samaritanos eram os dissidentes religiosos, né, da época de Jesus. Eles, né, dissidentes dos escribas, dos fariseus. Mas Jesus mostra que não adianta ter um título religioso. Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Não, não importa é seguir as leis de Deus, é fazer o bem, né? Como a parábola do bom samaritano, né? O importante é a prática do bem. Por isso que Jesus tomou como modelo o samaritano, né? Na parábola do bom samaritano, porque não importa a religião que a gente professa. E em outros momentos, né, de Jesus, também ele enaltece o samaritano, porque para
para deixar de lado a exclusão, a intolerância, o preconceito. Quando Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para lhe agradecer. Era um samaritano. E Jesus conversou com a mulher samaritana. Os judeus não podiam nem falar com as mulheres, ele falou com uma mulher samaritana. Então, não vamos perder a esperança nesse mundo melhor. Aí eu gostaria de ler só um pequeno trecho do Espírito Viana de Carvalho no livro Reflexões Espíritas. Milhões de pessoas estão voltadas para a saúde, a educação, o bem, o progresso tecnológico e moral, preparando com sacrifício os novos tempos. Viceja a esperança, prenunciando o fim destas horas ainda difíceis, vestígios perniciosos da noite que parte em retirada, né? Assim, vestígios ainda dos resgates que nós precisamos assumir. Então, não percamos a esperança, né? Tudo vai melhorar, mas façamos a nossa parte também. Então, uma boa noite, amigos queridos. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Falar bem pertinho do microfone. É um pedido da nossa equipe aqui de TI, que está hoje nos socorrendo. Aqui temos mãos para tudo, para o que der e vier. Vamos então caminhando para o nosso encerramento deste dia de grandes reflexões. Obrigada, Beth Gleber, por tudo que nos falou. Vamos sair daqui esperançosos. Por tudo que você nos trouxe hoje, podemos dizer que aprendemos mais um pouco sobre esperança, sobre fé, sobre força, especialmente sobre a caridade incondicional. Muitas vezes estamos equivocados quando pensamos, eu fiz algo, mas como você nos ensinou, não podemos escolher a quem fazer algo, mas sim fazer por quem está aqui, quem apareceu aqui, como se fosse uma demanda, uma tarefa que nos foi atribuída, ajudar a todos aqueles que precisam, ajudar sem desejos de reconhecimento e de retribuições. Assim como diz na questão 866, 866, benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Vamos pensar nisso, praticando isso, nós vamos ser menos criteriosos, menos exigentes, mais solícitos, mais misericordiosos, para nós vivermos melhor, para eu viver melhor, não, para que todos possam aproveitar e viver melhor num mundo em que todos terão a oportunidade de crescimento. Que seja assim e que Deus nos ajude sempre. Gratidão, Beth Guerra, por sempre nos trazer histórias que
nos esclarecem muitas dúvidas. Muito obrigada. Vamos então às vibrações dos pedidos que nós colocamos no cestinho. Pedimos aos mentores da casa, ao grupo de socorristas, aos espíritos curadores que estão aqui presentes. Pedimos ajuda àqueles que estão precisando de forças, que todos sejam impregnados de medicamentos espirituais de que necessitam, que possam ser aliviados das dores, das dificuldades por que passam. E nesse momento pedimos também para que possam estender os benefícios da nossa prece aos irmãos que sofrem, aos encarnados e aos desencarnados, certos de que o que nós pedimos para todos, nós também o recebemos. Aos doentes, pedimos que encontrem o profundo alívio, a resignação ante a prova ou expiação pela qual estão passando. Que todos possam conseguir a calma interior, que tenham a esperança em seus corações, que tenham a fé de que a estrada segue com a luz, orientando a todos e nos levando a Deus sempre. Gratidão aos espíritos benevolentes, trabalhadores desta casa. Vamos à fluidificação da água. Aos benfeitores espirituais da casa, aos nossos anjos da guarda e às equipes que sempre estão aqui também, pedimos que nos conduzam por mais uma semana, fluidificando a água que trouxemos, a água que deixamos aqui ao nosso lado, depositando os medicamentos necessários, fluidos curadores, e assim levaremos de volta para os nossos lares. E no copinho de água que está à nossa disposição, também estamos recebendo o auxílio da espiritualidade amiga sempre presente. E portanto que recebemos, temos muita gratidão aos espíritos abnegados, benevolentes desta casa. Nos dirigimos ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Oração da criança. Marcelo. Oração da criança. Querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe e de todos os meus amigos. Obrigada
pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, você é meu amigão. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Hoje eu estava pensando. Me lembrei da primeira vez que nós apresentamos aqui a palestra da Beth Gebler. Foi em 2022. Eu não me lembro do tema, mas foi 2022. Então eu fui procurar nos meus alfarrábios, fui procurar onde eu anotei alguma coisa. Mas eu não encontrei assim essa anotação daquele dia. Mas procurando isso, encontrei uma prece, uma reflexão chamada Paz no Mundo. Posso ler? Para todos nós. A paz no mundo começa dentro de mim, quando me aceito de corpo e alma e reconheço meus defeitos com paciência e calma. Em vez de me fragmentar em mil pedaços, eu me coloco inteiro no que penso, sinto e faço. Passageiro no tempo e no espaço, sem nada que possa levar, que possa me prender, sem medo de errar e com muita vontade de aprender. A paz no mundo começa entre nós, quando eu aceito o teu modo de ser, sem me opor ou resistir, e reconheço tuas virtudes sem te invejar ou me retrair. E faço das nossas diferenças a base de nossa convivência. E, em lugar de te dividir em mil pedaços, consigo ver-te inteiro, nu, real, sem nenhuma maquiagem, companheiros da mesma viagem, no processo de aprendizagem do que é ser gente. A paz no mundo começa quando as palavras se calam e os gestos se multiplicam, quando se reprime a vergonha e se expressa a ternura, quando se repudia a doença e se enaltece a cura, quando se combate a normalidade que virou loucura e se estimula o desejo de melhorar a humanidade, de construir uma outra sociedade com base numa outra relação, em que amar é a regra e não mais a exceção. Emocionei. Vamos então recolhendo as energias que temos nesta casa, seguindo por mais uma semana, com muitas tarefas, com muitas lições, e voltaremos aqui na próxima semana, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, estaremos aqui. Voltem em segurança para suas casas. Até a próxima semana. Boa noite a todos.